Nessa, Fê, porque Marcos Duval, o senador, protagonizou um verdadeiro bate-boca com os colegas de bancada no início da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro. O senador capixaba, gente, foi lá e discordou da indicação da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. E sobre esse assunto, para entender um pouco mais essa repercussão, a gente vai conversar com o senador Marcos Duval. Já está preparadíssimo. Senador, bom dia. O senhor me ouve bem, me vê bem? Só me confirme isso, por favor, para que a gente possa bom dia. Sim, começar te bem. Escuto e te vejo bem. Perfeito. Senador, me explica um pouco por que o senhor não foi de acordo com essa indicação da senadora Elisiane Gama? Qual é a inconsistência que há na indicação dela? Nossa, é um absurdo, porque tem um histórico da Elisiane Gama com o ministro Flávio Dino de muitos anos. Né, para lá quase 20 anos que eles têm uma relação de amizade e uma relação próxima na questão política. Tanto é que na última vez, aliás, na única vez que ele esteve no Senado para uma sabatina, quem estava sentado na mesa ao lado dele era Elisiane Gama. Então, como o nome dela não estava sendo citado em hora nenhuma com a possibilidade de ser a relatora, e só foi citado exatamente no dia, eu fiquei indignado, porque eu, como também estava sendo colocado como uma pessoa parcial, porque eu já tinha chegado às conclusões, e já estou investigando isso desde o dia 9, aí eu pensei, bom, então, realmente é melhor eu também nem colocar o meu nome para ser candidato ao relator. Mas aí, quando indica o nome dela, e ela de pronto aceita, aí eu quis até deixar claro que não é questão também dela ser mulher, não. É questão realmente da imparcialidade. Então ela é totalmente parcial. E aí eu fui buscar o motivo e a razão por que ela foi inserida como relatora, é que o ministro Flávio Dino tem chantageado o PT, dizendo que se ele cair, ele derruba o presidente Lula. Eu não sei qual é o motivo, o que se tem por trás disso, mas já chegou fontes de vários lugares falando exatamente isso, que o ministro Flávio Dino falou para o PT, se eu cair, o presidente cai junto. Então, para ter uma relatora que é amiga pessoal dele, é só entrar aí no Google e digitar, ou só ver na TV Senado, vai ver a relação de anos. Então, eu na hora questionei, mostrei a imagem dela com Flávio Dino, eu acho que sempre prezou ali pela ética, pela transparência, né? Ela é sempre uma guerreira e tal, ela deveria se colocar impedida, né? Então, eu acho que tem coisas que essas hipocrisias me deixam indignado, porque a gente faz um trabalho. Eu estou desde 9 de janeiro, tanto é que desde 9 de janeiro eu já sabia toda a verdade, que eu mandei um ofício para o Flávio Dino questionando ele, porque a ABIN já estava informando para ele desde o dia 2 e ainda reforça assim, mantém-se a convocação para ações violentas e tentativa de ocupações de prédios públicos. Então, assim, no dia anterior, reforçaram ainda que mantinha a invasão. E aí você vai estudar Sim. O cenário, você vê que todo o aparato, todo o procedimento, o protocolo que existia para fazer as proteções dos 3 poderes, em todas as manifestações que sempre existiu em Brasília, há já um procedimento a se fazer. Sim. Né? As contenções senador, de barreira. me permita, só para a gente poder destrinchar aqui a nossa conversa, temos várias perguntas para te fazer. Eu vou passar agora para o Mano Ferreira. Bom dia, senador. Obrigado pela entrevista. Senador, eu queria começar falando um pouco sobre a forma da atuação. Ontem a gente viu uma cena do senhor interrompendo, por exemplo, o senador Eduardo Girão enquanto ele falava. Teve até que levar uma reprimenda do senador Otto.
em função do fato que o senhor não estava respeitando o tempo de fala do colega, ele teve que dizer que ali era o Senado, que não era a delegacia de polícia, que o senhor precisava aprender a se comportar como um senador, e todos os outros colegas aplaudiram a cena. Minha pergunta é, esse tipo de constrangimento não leva o senhor a refletir sobre a forma de atuação para representar de forma mais adequada os eleitores do seu estado? Não, eu até agradeço a oportunidade da pergunta, porque o cenário não é esse. O que se aparece não é o que se faz. Na verdade, ali, ele tinha me dado os 5 minutos, e quando eu terminei de fazer a minha leitura de questão de ordem, estava ainda faltando 1 minuto e meio para eu terminar. E ele me interrompeu. O senador Otto Alencar é uma pessoa extremamente deselegante, desrespeitoso. Quando teve lá a CPI da Covid-19, desrespeitou aquela médica, a Maguchi. Então, é um cara assim, que não tem, apesar da idade, eu respeitei até a questão da idade dele, mas é uma pessoa que não tem educação, ele é grosso, é estúpido. E como ele falou aquilo e desligou o microfone, ficou quase que eu consegui tirar a foto, que fica o botão vermelho ao lado, quem aplaudiu não foram os meus pares, quem aplaudiu foi a oposição, foi os indicados pelo governo para estarem lá. Então é lógico que isso ia acontecer, ainda mais sabendo, todo mundo sabe ali, que eu estou desde o início investigando esse fato e já tenho as minhas conclusões. Então, conclusões e provas, né? Então, as pessoas me veem ali como uma grande ameaça. Os senadores que aplaudiram... quando eu fiz a interrupção ao senador Girão, foi porque o Girão é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa tranquila, e ele vinha com um discurso junto comigo de não permitir que na mesa fosse uma mesa totalmente parcial. E aí, quando ele na mesa valida a indicação da Elisiane Gama, aí eu questionei, poxa, espera aí um pouquinho. Aí quando eu pedi ao presidente o restante da minha fala, que faltava 1 minuto e 30, ele não deu, ele não permitiu. Então, assim, e depois, logo em seguida, para o Omar Aziz, ele além de dar os 5 minutos, ele falou, pode falar o tempo que você quiser. Então, é claro que o movimento ali é para tentar me calar. Isso não vai ser a primeira vez. Senador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Essa história de parcialidade, imparcialidade, nós estamos numa casa legislativa, né, debatendo o Senado Federal. O senhor é absolutamente parcial. Todos, né? O senhor não é imparcial. E eu não vejo problema nenhum em relação a isso, dessa parcialidade ela ser absolutamente clara. E a composição, pelo menos que eu entendi ali, tem indicações e tal. As acusações que o senhor faz em relação ao ministro Flávio Dino são acusações muito sérias, porque o senhor crava que existe um envolvimento direto do ministro Flávio Dino nisso. O senhor não acha que é leviano da sua parte fazer esse tipo de acusação sem nenhum tipo de prova? Não, pera um pouquinho. Vamos deixar esclarecido. Eu tenho as provas. Qual prova? Bastante provas. É bom esclarecer isso. E a questão da imparcialidade... Só um minuto, senador. Só um minuto, porque isso é muito sério. Só um minuto, senador. Só um minuto. Calma. Vamos organizar as coisas aqui. Só um minuto. Porque o senhor disse que um ministro da Justiça, de alguma forma, foi lá e está utilizando uma senadora para fazer política. O senhor reiterou, cravou aqui no Morning Show isso. E o senhor disse que tem provas em relação a isso. Ou seja, a gravidade disso é altíssima. O senhor tem noção do que você está falando? Não, pera um pouquinho. A sua pergunta agora ela tá no meio da outra pergunta. Pera um pouquinho. Vamos em parte. Primeiro você me perguntou da imparcialidade. A imparcialidade que eu cobro é quem vai compor a mesa. É claro que os integrantes da comissão têm aliados e têm a oposição, isso é óbvio. A questão é assumir a posição de presidente e de relatora, que é a principal posição numa CPMI, é a relatoria que sempre foi criada para a oposição, para a minoria. Então, o fato dela ser parcial
e assumir na mesa a relatoria, essa que é o meu questionamento. Não por ser integrante, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, as provas que eu tenho não é dessa ligação política entre eles, porque é só botar no Google, vocês vão ver a ligação da Elisiane Gama com o Flávio Dino. Então, isso daí, para mim, não é importante. O que eu tenho de provas são realmente as prevaricações, o comunicado oficial feito aí aqui dentro, eu não vou poder mostrar, mas é o relatório da ABIN, que está aqui dentro. Então, o relatório da ABIN informa desde o dia 2, eu vou ver se eu mostro só um pedaço. E, inclusive, o STF também tinha sido avisado. Então, está aqui, ó. Mostra desde o dia 2, 3, 4... E aí vai passando a página, dizendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, muito detalhado, e ainda a hora que eles estavam saindo do acampamento, que horas eles já estavam caminhando. E o Flávio Dino tem imagens, que aí eu vou apresentar no momento certo, dele chegando no Ministério da Justiça, dele assistindo tudo pela janela. Tem um drone que filmou ele na janela e todas as cenas de depredação enquanto ele estava na janela. Tem o horário do voo do presidente Lula, que ele altera no sábado para poder não voltar aqui para Brasília, para ir para Araraquara. Tudo está documentado. A gente isso vai ser apresentado no momento certo. Perfeito. A gente vai, obviamente a gente tem compromisso aqui, sempre, de ouvir todas as partes, afinal de contas foi feita uma acusação e a gente aqui tem um compromisso justamente de colocar a outra parte à absoluta disposição e questionar o senhor sobre essas acusações que o senhor fez aqui. Muito obrigado, viu, senador, pela sua participação no Morning Show desta sexta-feira. Qualquer novidade aí, o senhor nos acione por aqui. Obrigado. Nós conversamos com o senador Marcos Duval. Posso mandar um beijo, senador? Muito bem. Meu amor, um beijo. Boa sorte, força, fé.